Olá e sejam todos bem-vindos ao 5 Gerações. Hoje vamos receber o empresário Luís Copenala, presidente da Câmara de Comércio Angola-China. Para além dos temas institucionais e econômicos, vamos abrir espaço para conhecer um bocadinho sobre a sua trajetória pessoal e entender como o passado influenciou o profissional que hoje é. Boa noite, Dr. Luís, como está? Estou muito bem de estar aqui e boa noite ao nosso telespectador que nos acompanha em casa. Olha, sempre que quiser, aquela câmera é para si. Senhora, muito obrigado. E vamos sempre conversar. Certeza. Eu quero recuar um bocadinho. Antes do mais, obrigada por ter aceito o nosso convite. Quero recuar um bocadinho no passado, antes da Câmara do Comércio, muito antes dos Emirates também. Que memórias da sua infância sente que ainda o acompanham até hoje? Bom, é uma memória que nos dá força hoje e que talvez dá-nos espaço para podermos falar para a nova geração, a dizer que quando nós nascemos e abraçamos o propósito, então é possível sair da taxa para mudar o sentido da nossa vida. Eu venho do campo, assim na aldeia, as zonas recônditas, onde não tinha sapato. Andávamos a pé para vir à escola primária. Portanto, meu pai camponês e a mãe mestre, camponesa também. Foi uma vida muito difícil, mas nós fomos forjados, tanto com o árduo trabalho no campo, ir à escola ou pé descalços, para mudarmos o quadro da nossa história. Portanto, em resumo, para dizer que eu venho do passado muito humilde e exigiu, de facto, muita resiliência e muita atitude para promover mudanças e, sobretudo, metamorfoses. As zonas onde nós viemos, dos quimbos para as comunas, das comunas para as sedes municipais, das sedes municipais para a capital da província e depois atravessar a fronteira e deserto dos Pies. Há alguma história que a sua família conta sobre si, assim quando estão todos juntos? Bom, uma história que conta, com certeza. Alguma que tenha marcado? Sim, uma que tenha marcado, eu me recordo naquele tempo havia o censo. Sim, eu sempre quando me recordo disso, é de facto marcado. Havia o censo e então o censo depois tu ia para as aldeias. E nós íamos à reboca do nosso pai, da nossa mãe, para a inscrição. Então a pergunta, como se chama dos filhos, o pai disse, 6 filhos. Mas nesse dia eu usei brilhantina da minha irmã mais velha. O que é brilhantina? Brilhantina é um título, ainda temos hoje que se diz que é creme. Olha a cara brilhante. Eu usei. Tipo maquiagem? Hoje não é preço, parece. Mais ou menos. Hoje, pois usei em quantidade muito. Ai, meu Deus. Então, sempre depois eu trazia senhoras assistência, então, para ajudar a fazer o censo. Olharam para mim, eu atrás do meu pai, e diziam que esse miúdo tambria muito. Eu apanhei a mensagem, então fui, depois esfreguei na cara a poeira para ver se pudesse repetir o peso da brilhantina. Então, mas depois será calmo. Miúdo, não tens mais. Nós também queremos. No final as pessoas também queriam. Sim, senhora. É dar uma piada, não é? Mas então disse a mim, minha irmã disse assim, se eu não gosto de brilhantina, então haga aquela moeda. Recordo tanto desses episódios pródigos da criança, só para saber, tanto as raízes como a profundidade das zonas onde nós vivemos. E escrevemos a nossa história, página a página, com muito sacrifício ou muito desempenho. E também, por outro lado, dizer que Deus desempenhou seu papel para a grande transformação que nós sofremos, porque se amanhã vai para o meu filho, quando contar a área onde nasci, onde estou,
não precisa, não precisa acreditar no filme de transformação, sim. Dr. Copanela cresceu num período complexo da nossa história de Angola. Como é que era ser jovem num país que vivia entre esperança e incerteza? Nós testemunhamos, de fato, a altura que foram a presença dos movimentos de libertação quando ia para as cidades, testemunhamos a altura em que também, portanto, correram com os portugueses lá nas lojas onde estavam, cada um tinha que levar apenas 5 quilos, testemunhamos tudo isso, e também, por outro lado, quando ficamos com o país, testemunhamos a altura em que todos nós, cada um, tinha que ir buscar na loja aquilo que cabia. Quando tínhamos que distribuir um gado nas aldeias, todo o tanto tinha carne de vaca, carne de porco, enfim, matar tudo que os portugueses haviam deixado. Não percebíamos ainda na altura este fenômeno de transição que precisavam de preservar aquilo que foi deixado para então erguermos um país nosso. Depois também, prontos, acompanhamos, portanto, a declaração da independência, que recebemos a independência. Nós estávamos a seguir tudo isso, mas não sabíamos o verdadeiro sentido. Falando a mensagem que tínhamos é que a partir de agora estamos independentes. Então, os portugueses foram embora, o país pertence aos angolanos. Então, é isso que nós sabíamos. Mas, de facto, as guerras começam, logo em 1976, que trouxeram um ambiente nebuloso que nós não sabíamos o amanhã. Quando era a gestão diária do hoje, que o amanhã não se conhecia. Foi durante este período de contumação e que nós fomos forçados em muitas dificuldades, de um momento ao outro, até a altura em que depois escassei de comer hoje, depois de dispersar, dadas guerras, outros arrastados exilados, outros foram levados para os outros países. Então, praticamente tudo isso trouxe para nós, crianças naquela altura, a perda de profunda identidade e de perguntar por que estamos a viver assim. Todas as nossas perguntas, de facto, não tinham Resposta. Portanto, foi um contexto bastante difícil. E hoje, quando nós falamos de celebrar os 50 anos da nova geração, não sabe onde foi justo para nós estarmos aqui. Acha que essa realidade o tornou mais disciplinado ou mais resiliente? Com certeza. Portanto, esta realidade, este sofrimento, esta trajetória, essa jornada difícil, tornou-nos muito mais pessoas eu e uma pessoa muito mais atenta às várias transformações. Carregamos conosco um passado de raízes profundas da nossa história e carregamos conosco também experiências e epopeias que atravessamos com transformações muito sérias e assistimos, portanto, muitas pessoas que perderam vida, que tinham tudo para dar, para ajudar o crescimento deste país. E nós que estamos aqui, portanto, não é porque tenhamos sido muito espertos, nós sobramos. Esta é a mensagem que hoje se transmite para a nova geração, para dizer que, portanto, a paz não tem preço. E é preciso abraçar-nos a vozes deles hoje, pelo que todos nós, quer direto ou indiretamente, pagamos o preço. Perdemos alguém. Pagamos algo. É bastante. E naquela altura, quem eram as suas referências de liderança? Naquela altura, crescer no Quimbo. Havia moda de ir para Joanesburgo. E então todos que fossem para nós não sabíamos que eram contratados. Eram contratados por exatos. Então iam para a África do Sul, para as minas. Então, esta era a maior referência. Quem vai para a África do Sul, vai para as minas em Joanesburgo. Então é que, quando regressasse para casa, trazia uma bicicleta, uma máquina de costura e
e um giradisco. É isso que trazia apenas. Depois de 3 anos, depois de 4 anos, que não chega de sul. Lá nós sabíamos que o contratante que recebia dinheiro. Era um outro modo de escravatura. Exato. Meu tio, de facto, inspirado pelos seus irmãos, também foi à África do Sul. E então, este foi a pessoa que serviu para mim a referência. E eu, a minha ideia era também que um dia fosse também à África do Sul para as Minas. E eles, quando viessem com aqueles chapéus de entrar, aqueles chapéus, fez aquele uniforme de entrar nas Minas, que era um show. Exato, faziam show lá nos Quindos, era a grande referência. Era uma grande. E este tio, praticamente, foi a grande referência que me permitiu atravessar para barreiras. Porque eu seguia ele como um modelo. E então, é a ele quem dou graça, já não está elita, dou graça. Portanto, pelo seu mérito de ser bom tio, que dê a ter um neto, né? Não lhe dê lá meu, não te venci. Que homenagem. Exato, exato. Foi uma grande referência na minha vida, porque desempenhou um hotel para transitar um deserto, atravessar o mar para a outra banda. Alguma coisa que o seu tio lhe passou, que usa até hoje na sua carreira como gestor? Bom, como o time passou naquela altura, tanto, porque naquela altura não tem colonial praticamente, professores, onde devo coloniar já na nossa fase, nos anos 76, 77, os professores batiam muito. Exato. E então a minha ideia era de desistir da escola. Eu disse com o meu pai, o tio da café, dá um balanço, eu lembro que eu tive café também. Mas meu pai e meu tio diziam na altura, você pertence a uma geração que não brincamos. As transformações são profundas e talvez amanhã não terá condição de estar no campo. Portanto, é necessário capitalizar a sua mente por formas a que, e seja lá onde for, você continuará a ter um valor brilhante como estrela. Então, de facto, essa mensagem impactou a minha vida, eu regressei à escola. E se faço hoje, portanto, a análise dos colegas que eu tinha daquela altura, na primeira, na segunda classe, parece que eu sou o único sobrevivente que conseguiu transitar as várias etapas da formação. Neste momento sente também que é referência para essas pessoas. Bom, para mim é uma grande gratidão por todos aqueles que contribuíram, quer direta ou indiretamente, para me transformar o que sou, mas tenho feito também me fazer uma grande preferência e, sobretudo, transmitir a minha experiência à nova geração, Exato. falando do passado nossos e também falando da renovação e inovação, para dizer que não importa lá onde tenha nascido, tanto se você descobre o seu propósito e a descoberta do propósito exige resiliência, serviço, exige dedicação. Se você descobre o seu propósito e traça a sua missão, então é possível você atravessar desertos para você estar do outro lado. Então, portanto, trabalho transforma o homem e cria o homem. E esta é a mensagem que tenho estado a pensar para que a nova geração se transforme em trabalhador para construirmos este país, que é esta propendosa nação que temos em nossas mãos, para ser um espaço mal para se viver no legado para as próximas gerações. Fazermos deste país um tesouro que dê orgulho, quer aqueles que nasceram aqui, não aqueles que pretendem vir para. Falando em próximas gerações, quando é que sentiu pela primeira vez que tinha responsabilidade sobre outras pessoas? Bom, eu comecei a trabalhar muito cedo e por causa do contexto da minha vida, eu andei em muitas províncias e Luanda é uma delas nos anos 80,
80, 85, 83, vim para Luanda. Tive a minha formação pela comunicação, e na altura Enatel, formado em multiplex. Portanto, a partir daí, eu senti-me responsável porque os meus pais falecem muito cedo, quando eu tinha ainda 14 anos. Eu fiquei com irmãos. E a partir daí, eu achei que eu devia assumir a liderança. Os meus irmãos que ficaram sem direção nenhuma. E vim arredando isso, e isso, por outro lado, exigiu de mim também mais responsabilidade e foco para a minha afirmação, para poder proteger os meus irmãos. Então, termino meu curso aqui em Luanda, em 1985, e sou transferido para a província do Huambo, na Enatel. E na província do Huambo trabalho praticamente quase 2 meses. E eu conheço empresários famosos na altura do lado, que eram o Paletinha Mós, o Faustino Mós, jovens muito resilientes, o seu eles que fatura, e pediram se de fato eu poderia trabalhar com eles. Eu aceitei. Aceitei um desafio e me mandaram para quando voamos de helicóptero. Aquela fase difícil, porque as vias todas estavam fechadas. E quando o banco era terra, chamada Terra do Fim do Mundo. Só tinha entrada. Não tinha saída. É lá onde fui aliar. Eu aceitei o desafio, porque acreditei na altura que eu nunca sofreu Moçambique primeiro. E então eu preferi que tinha que sofrer ainda, porque o meu destino não tinha terminado. Era necessário sofrer cada vez mais para me forjar. E foi assim que eu assumi a posta, fui para o Banco. E depois, transferido para o Huambo, onde fiquei, e fui assumindo com os vários cargos da direção da organizações só que na Bolsa limitada na altura. E eu participei na estratégia da formação desta empresa, e que eu depois vim a ser diretor-geral. Portanto, já uns anos mais recentes, 1993, ok? E depois, mais tarde, diretor-geral do Grupo Valentim Mós. Com certeza, todas essas fases exigiram uma responsabilidade de liderança, impactando pessoas, dirigir pessoas, orientar pessoas e o foco, sobretudo, estratégico dos vários objetivos que a empresa propunha atingir. Mas, como sabe, portanto, as águias, elas quando voam muito mais alto, e por vezes voam até mesmo 38 mil pés. E qualquer outro pássaro for encontrado 38 mil pés, absolutamente, indubitavelmente tem que ser uma águia. E as águias procuram sua própria comunidade. Penso que eu comecei a projetar uma águia, porque a águia é um ser mística. A uma dada altura, achei que tinha adquirido experiência suficiente, portanto tinha um valor no mercado, e foi nessa altura que coloquei as minhas cartas para o Jovem para dizer que tinha repetido da sua experiência mais tarde, que eu estaria em condições para poder viajar lá sozinho. Todos esses são princípios de liderança. Exato. Portanto, liderança exige sacrifício, e a liderança exige tomada de decisões difíceis em momentos difíceis. E, por vezes, para nós assumirmos a decisão de desemprego é um risco que a partir da altura você tem que saber que depende de si próprio. E você é em torno dos seus próprios riscos. Eu assumi isso. Mas também, como se não bastasse, entendi que desenvolver os meus talentos em Angola talvez não pudesse ter o espaço de manobra. Nessa altura, meu espírito dizia que eu tinha que sair lá. Foi assim que eu vou para a África do Sul em 1998. E cheguei na África do Sul e tive uma promessa. Dei uma promessa que só voltaria para Angola com a minha própria bandeira. Significa que voltaria com a minha empresa e os meus negócios estruturados. Foi porque na África do Sul, que em 2000, então, eu e o meu parceiro tecnicamente falecido,
criamos a chamada Pongani Investworks. Pongani significa obrigado na língua sul, e nessa altura nós estávamos a dizer obrigado deles, podemos ter oportunidade nas terras longe da nossa terra-mãe, nas terras de Mandela, que esta oportunidade de nos afirmarmos como empresários. Muito bem, o seu percurso começa longe dos grandes centros econômicos. O Ambo, conforme aqui falou, empresas pequenas, contextos difíceis. Recuando um bocadinho, como é que era trabalhar naquela altura, em Angola? O que é que o país exigia nessa altura? Olha, onde eu estava a fazer curso de telecomunicações, falar de telefonia e, sobretudo, celular ainda era no sonho. Estamos a falar que o futuro havia que trazer isso, no quadro da nuclearização, das inovações. Mas também nós testemunhamos as máquinas datilográfica, Exato. datilógrafos. Assistimos isso, acompanhamos a era das máquinas datilógrafas também elétricas, e foi de facto uma revolução. E acompanhamos em 1996 a presença dos telefones celulares, nessa altura. Eram celulares muito grandes e para levar tinha que ser numa bolsa. E para os generais tinha que ser um guarda levando o celular com o topper e traz para coisas. E também assistiram, penso que tem já muito conhecimento sobre isso, daquelas antenas muito grandes que estão aos cantos. Portanto, vocês pertencem ao Ministério da Comunicação Social e assistem no dia a dia quais são as transformações que esse setor sofreu até hoje. Foi uma revolução gigantesca. Da transformação da televisão sem cor para a televisão cor, da transformação da transição da televisão analógica para a televisão digital. Nós acompanhamos todas essas transformações. Essas transformações tecnológicas, elas também não estiveram isoladas, os negócios estavam intrinsecamente ligados a essas transformações. Portanto, a forma de pensar era lenta, própria da época. Portanto, tudo tinha que ser feito de acordo com a anual. Não havia, portanto, tecnologias próprias para acelerar a produção e a produtividade. Portanto, assistimos todo este processo. Mas é para dizer que crescemos com tudo isso e nós testemunhamos essas mudanças tecnológicas e fomos nos adaptando às várias épocas da nossa história, adaptando também a nossa realidade do ponto de vista estratégico para a realização de negócios no contexto de vários contextos. Houve algum momento que pensou, está muito difícil, pensou em existir? Bom, eu tenho dito sempre que o que é fácil é para toda a gente. E o que é difícil é para algumas pessoas. O difícil significa sacrifício, significa também entrega. E é por isso que muitas das vezes perguntamos o que tu vês que as outras pessoas são para fazer querer. Para você avisar. E por vezes para você poder atingir a sua meta, para poder realizar a sua visão, precisa de muito sacrifício. E também precisa da capacidade de combinação de recursos para a eficiência e a eficácia. Portanto, a vida ela não é nada fácil quando nós comprometemos a realizar a nossa missão. Quando nós também percebemos, entendemos qual é o propósito. Quando nós respondemos às 5 perguntas mais importantes para a nossa vida. De onde viemos? Quem somos nós? Por que nós estamos aqui? Em que áreas nós contribuímos de acordo com o nosso potencial e para onde vamos? Por isso é que vivemos em comunidade. E o líder é aquele que tem a capacidade de identificar talentos. Todos nasceram líderes. Mas que é preciso alguém dizer que, olha, você não é uma jogadinha, você é uma águia. Você pode fazer muito mais. E a liderança é exatamente produzir frutos que transformam a vida de pessoas. Liderança não é poder. Liderança não é, portanto,
a arrogância. Liderança é empoderamento, liderança é transformação, liderança é geração de frutos que gerem transformação na vida da sociedade e, num dia, dizer que ouvir um testemunho de alguém, dizer que eu estou aqui hoje porque o fulano ajudou-me a ver as coisas da mesma forma diferente. Muito bem. Ao ler sobre o seu percurso, existe algo muito raro: paciência. Foi gestor, foi chefe antes de ser gestor, foi gestor antes de ser diretor. Se pudesse voltar àquele primeiro emprego, com o conhecimento que tem hoje, que conselho daria ao jovem Copenal? Bom, o contexto hoje é completamente diferente do ponto de vista tecnológico e também da maturidade que nós ganhamos ao longo do percurso da nossa história. Talvez naquela altura, na própria idade, se fosse hoje, pudesse fazer muito melhor. Portanto, ter a disponibilidade de meios, tecnologias e também, do outro lado, a capacidade no ponto de vista de conhecimento. Porque uma das coisas que nós fizemos também durante esse tempo é a formação. E a minha ida para a África do Sul permitiu ser um cidadão global, olhar o mundo numa outra perspectiva, dominar a língua para comunicar com todas as nações, sentir-me como uma águia, sem limitações, que era do ponto de vista geográfico e cultural. Portanto, é isso que me dá hoje muito valor. E então, também a questão da formação. Tanto a formação um gestor, a formação num líder, também precisa de uma formação, também para perceber que, tanto, alguém disse, lendo o livro do Bobby Garrett, ele diz que a peixe morre pela cabeça. E eu vou dar um exemplo. Se o São Luís fica sem um hotel, vão dizer que é o São Luís aquele sem um hotel. Se fica sem duas pernas, dizem que é aquele São Luís que anda na cadeira de roda. Se fica também sem braços, dizem que é o São Luís sem perna, sem braços. Se fica sem cabeça, o que dizem? E o resto dos mortais, não há transformações, quer sejam políticas, econômicas ou sociais, sem a presença de liderança. O processo de liderança é vital em todas as organizações da nossa vida. Portanto, o meu conselho para a nossa juventude, a nossa geração, portanto, precisa ter entrega. Não há bandeja de ouro que vos é entregue. Precisamos de trabalhar. Tudo precisa de mérito, tudo precisa de conquista. E recomendação, precisamos de jovens águias que tenham uma visão a longo prazo. Angola, na década de 80 e 90, era um país onde se trabalhava com poucos recursos. Como é que se liderava equipas? Bom, como sabe, todo o contexto é um quadro, é um contexto próprio. Portanto, por vezes não é possível fazer desafios quando nós não somos confrontados com outras realidades. Portanto, o que nós tínhamos em Angola é que estava disponível para fazermos aquilo que era possível. Portanto, e fomos ganhando experiência no quadro com as viagens que nós vamos fazer pelos outros países para fazer aquilo que nós chamamos de benchmark. Como é que os outros fazem melhor aquilo que nós fazemos aqui? E como é que nós podemos fazer melhor? Não é? Portanto, essa experiência andalha em outros países nos ajudaram também, por outro lado, a mudar a nossa atitude, não é? Tanto naquilo que fazemos e melhorar substancialmente em nosso modo de vida e na atuação e, sobretudo, nas estratégias nossas para tornar as empresas rentáveis. É para dizer que, se olharmos para o perfil do nosso país, a partir de 1975 até hoje, nós temos uma história muito rica.
É uma sociedade que parte lá nas profundezas para uma sociedade que temos hoje. E, por vezes, é necessário que a nossa geração hoje, a nova geração, aprenda a nossa história para valorizar as novas conquistas. Trabalhou com Valentim Amos, conforme disse há pouco tempo. Uma figura que moldou o mundo empresarial angolano. Como é que era essa relação? Bom, na empresa nós tínhamos duas pessoas. Faustino Amos, que era mais velho do Valentim Amos, e o Valentim Amos, que era o irmão mais novo. E depois eu fiquei praticamente a terceira figura. Quando Faustino era o nosso irmão mais velho, o Valentim, apesar de diferença de 2 anos, era o meu amigo. Meu patrão, mas o meu amigo. Viajávamos juntos e por vezes nós passávamos a noite a conversar da nova estratégia e novas conquistas e dormíamos também juntos. Éramos tão amigos a dada altura quando ele disse que para Luís eu confio tanto que eu te confesso que um dia quando eu morrer, talvez não terei receio de deixar essa meu ciclo para ir para ver. Nós chegamos até este tipo de confiança. E é aquilo que, por vezes, disse quando Jesus perguntou seus discípulos que dizem que eu sou lá fora. Então, cada um dizia aquilo que ouviam lá fora que Jesus era. E então, depois perguntou também se é isso que dizem lá fora, o que dizem que eu sou. Lá cada um dizia a sua parte, portanto, naquilo que achava que Jesus era. Mas então Pedro depois é que disse que o Senhor é juiz de Deus. Jesus respondeu que essa sua palavra não é sua, essa dele por alto. Você é Pedro e sobre a sua pedra construirei a minha igreja. Portanto, é a confiança que se tem e a liderança tem isso, de construir confianças. Por vezes nós montamos pessoas e confiamos tanto e não aceitamos, não acreditamos que essas pessoas nos tragam um dia. De modo que eu fui fiel a este homem, não é? E hoje ele está entre nós e ganhei bastante experiência e estou profundamente grato hoje por aquilo que foi a sua experiência, porque transformou-me numa pessoa que eu sou hoje, mas agregou este valor em alguma coisa que já existia, que era a minha própria missão, meu próprio sonho, aquilo que eu queria ser, e ajustada também, portanto, tudo isso a um propósito. Alguém disse que um dos maiores desastres planetários é viver a vida sem propósito. Morrer não é problema do que todos nós corremos, mas o maior desastre é viver a vida sem propósito. Muito forte, Dr. Luís. Que lição aprendeu com o Valentim Amos que nunca esqueci? A lição que eu aprendi com Valentim Amos é ser resiliente, porque conheci Valentim Amos muito mais em momentos da curva complexa da história. Quando as coisas fossem muito difíceis, ele devia o papel do Valentim num grande líder, para exercer transformações e mudar caos para soluções. Portanto, é isso que nós aprendemos, que eu aprendi com ele, e porque eu andei com ele todos os dias. Imagina. E falávamos todas as noites. Eu aprendi muito. E Muito. talvez eu aprendi muito mais do que aquilo que ele disse. Portanto, procurei ser muito melhor do que o meu mestre. Qual foi o momento mais marcante dessa fase? O momento mais marcante foi na altura depois das eleições. Quando ele partiu para a Namíbia. E era necessário agora internacionalizar-nos ou regionalizar-nos a nossa empresa, que não pagamos a mesma moeda como antes. Então eu fiquei sozinho em Angola, assumindo numa altura no calor da história da guerra.
a representação de uma empresa que era de fato polêmica na altura do ponto de vista político. Mas também reconhecemos o mérito das autoridades que nessa altura protegeram-nos em todos os aspectos. E eu me recordo na altura que, depois de tudo que nós perdemos, só tínhamos ficado com 160 pneus. Só com 160 pneus. O problema todo é o seguinte, é aquilo que dizem que seja você primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sempre. O valor. Se o teu valor é por causa do que você tem, quando isso você tem que desaparecer e não você não vê mais nada. Uma das coisas que o Valentim semeou é o valor. O valor de um homem resiliente, um homem dedicado à causa da bola, do povo. Então, praticamente, mesmo no quadro deste desafio que não havia dinheiro, a estrela brilhava sempre. Claro, os 160 mil dólares, nós conseguimos mudar o quadro da história. Para depois o culto Valentim ser o maior grupo de referência em Angola, portanto, com projetos que impactaram as gerações. Bem, e em 1998, foi nessa altura em que criou o seu grupo. Em 1998 eu vou para a África do Sul. Portanto, em 98 resiste essa vontade de investimento. Okay? Mas lançamos os nossos projetos a partir de 2000. A África do Sul, onde nos agigantamos. E de onde é que se veio essa coragem, né? Numa altura com poucos recursos? Bom, o problema todo não são recursos. Um grande problema na nossa vida, nós confrontamos com situações de ideias. As pessoas muitas das vezes pensam no dinheiro primeiro, é um dinheiro. E grandes grupos, como por exemplo a Facebook e todas as outras organizações, corporações mundiais, começaram a surgir com a cidade, jovens com ideias brilhantes. Portanto, o maior desafio que temos na nossa vida é que todo mundo pode ter ideias brilhantes. Mas o desafio da transformação dessas ideias é inovação, porque a inovação gera bens e serviços. E os novos bens e serviços mudam a atitude dos consumidores e mudam, geram mudança nas sociedades. Os que têm dinheiro investem nas pessoas que têm boas ideias. É verdade. E talvez terá sido isso que, com poucos recursos, mas tem boas ideias e a habilidade de transformar essas ideias em inovação, a capacidade de comunicar essas ideias, que são ideias vitais, e dão exatamente isso que gera riqueza. O dinheiro é apenas o fim. O dinheiro resulta na troca de bens. O dinheiro não existe. O que existe, portanto, são bens e serviços. Antigamente, o ouro trocava-se da ouro, que eram trocas diretas, mas hoje, então, temos moedas. E então, a moeda é praticamente um meio de troca. As pessoas que se questionam, dizem que não têm dinheiro. Como é que você não tem? Como é que você vai ter dinheiro se você não vai no mercado à venda de bens e serviços? Como é que você vai ter dinheiro se você não vai no mercado de emprego para você fornecer seus serviços e a troca até se usar seu dinheiro? E então, pronto, com poucos recursos, mas tínhamos a capacidade de pensar e a articulação, por um lado, e também a capacidade de entender o contexto do mercado e as oportunidades. E foi com base nisso que nós conseguimos nos posicionar na África do Sul, porque eu só regressei a Angola em 2004. Portanto, eu prometi que havia de voltar para Angola com a minha própria bandeira, com voltei, era empresário e, portanto, presidente do Grupo Copé. E o que é que a Bongani hoje representa para si? Bongani hoje representa a minha alma e meu espírito. Portanto, faz parte das minhas glórias, faz parte
minha criação, faz parte das minhas iniciativas. Estou falando das minhas, o outro já não existe, mas que de facto nós criamos a Bongani, portanto, na profundidade do espírito, da alma e sobretudo de Sambiri. Que esse espírito é de humildade, Exato. é firmeza, portanto, é que nos sustenta até hoje. E se me perguntar como é que trabalho só com os jovens. Na minha empresa, eu sou a única pessoa mais velha. Uau. E então, eu trabalho com os jovens, eu durmo com os jovens, ando com os jovens, falo com os jovens, e faço bicicleta até hoje, faço 130 quilômetros. Portanto, um atleta pode fazer 30 quilômetros sem problema nenhum. Então, o sangue que corre nas veias é um sangue que joga. Exato. É possível fazermos a renovação, porque a velhice praticamente tem muito a ver com psicologia. Então, quando nós tornamos o nosso corpo mais dinâmico, também a capacidade de reflexão na tomada de decisões é muito mais rápida. Então, eu sinto-me jovem no meio dos jovens. E também adapto muito bem quando estou no meio dos velhos, para lhes transmitir que eu não sou nada pequeno. Muito bem. Hoje, como presidente da Câmara do Comércio Angola-China, tem uma posição privilegiada para entender o futuro econômico do país. Na sua visão, qual é hoje o verdadeiro potencial da nossa relação com a China? Bom, a China, a 12 de janeiro de 1983, assinou o acordo com Angola, portanto, um quadro de relações políticas e diplomáticas. A 12 de janeiro de 2025, completamos 42 anos. Significa, na altura, Angola, a independência em 1975, Angola ainda era um país bebê, não é? Com 8 anos, quando, portanto, publicou o acordo com a República Popular da China. Em 2010, assinou o acordo de cooperação e parceria estratégica. São 15 anos até hoje. Para dizer que um homem com 42 anos não se pergunta o que quer, de onde veio, para onde quer ir. É um homem bastante adulto, tanto para dizer que as relações entre a República Popular da China e a República de Angola são bastante maduras. Portanto, sobreviveram de todas as intempéries, de todas as crises históricas até hoje, mas o que de fato podemos aprender com a China é que, porém da anos, a China era uma economia pobre, apostada na agricultura, para, no quadro das várias transformações, que sejam políticas, econômicas ou sociais, tentando ser o segundo maior arco industrial do planeta hoje. É necessário, nós com os recursos que nós temos que Angola tem, um país com recursos abundantes a nível total do continente africano e não só, como o quarto ou terceiro produtor de diamante a nível do mercado mundial, o segundo produtor de petróleo a nível do continente africano, a maior reserva hidrográfica na África subsaariana, com uma costa vasta de 1.650 quilômetros, não é? Portanto, num território vasto, numa área de 1.247.000 quilômetros quadrados, em um território grande, com todos os recursos que não imagina. Angola tem, de fato, na balança do comércio internacional, um papel muito importante. E é isso que representa uma vantagem comparativa para esta relação com a República Popular da China. Portanto, o balanço é bastante positivo e relações aprofundam-se cada vez mais. E é preciso perceber que nós estamos a viver uma experiência complexa da geopolítica internacional. Mas, portanto, o país sempre priorizou
a liderança do nosso país sempre priorizou esta relação histórica que nós temos com a China. Ora, dizer que, portanto, a cooperação a se aprofundar cada vez mais, apesar dos choques externos e do mercado internacional, tanto o volume das tropas comerciais em 2024 atingiram 24 ponto alguma coisa de milhões de dólares. E o estoque do investimento até hoje, tanto está acima de 27 mil milhões de dólares com a China, incluindo o setor petrolífero. Hoje vivemos uma geografia completamente diferente do ponto de vista da arquitetura de investimentos. Hoje vem para Angola empresas muito fortes e, sobretudo, elas que apostam na industrialização, na exploração de recursos minerais, empresas com músculo financeiro e tecnologia são as que estão entrando no nosso país. Eu penso que vai ajudar com certeza para a concretização da estratégia do governo no quadro do nosso programa de desenvolvimento nacional 2023-2027, alinhado à estratégia do longo prazo Angola 2050. Portanto, tem aí todos os pressupostos. O que nós precisamos é apenas continuar a combater a corrupção inédita ainda, que ofusca praticamente a entrada do investimento estrangeiro para a nossa Angola. E, por outro lado, é preciso que era para a nova geração e para os vários outros entes que olham para este país, quer angolanos, não angolanos, tanto que tem Angola como a segunda pátria, temos que ser muito mais patriotas. Você não pode tratar bem aquilo que você não hace. Nós temos que ter esta Angola da população como um bom país para nós e temos que protegê-lo a todo custo. Portanto, para isso, reduzir a corrupção, o nível endêmico da corrupção, a burocracia pesada que estamos a viver hoje, a celeridade dos processos, para que se crie um ambiente de negócio e permita que Angola seja um país de atratividade para o investimento estrangeiro, seja um país de preferência. Lendo em relatórios do Conselho de Negócios China-África, em África temos mais de 3 mil empresas chinesas. E hoje em Angola nós falamos que 500 empresas estão em Angola. Angola tem sido, portanto, o parceiro mais importante, o parceiro comercial mais importante da China e o maior fornecedor dos recursos carbonetos para alimentar a indústria chinesa. De modo que, colocando tudo isso na balança, temos que perceber o valor que nós representamos no mercado mundial, sobretudo, da relação com a China. A China que pode certamente mudar o curso da nossa história. Porque se olhar, portanto, aquilo que nós temos em conta, as empresas que estão a fazer investimentos, sobretudo do ponto de vista privado, de milhões e milhões de dólares. Só nós, os angolanos, que devemos nos sensibilizar para evitar que roubemos este sonho que é nosso, ofuscando e criando problemas para os estrangeiros que, em bono da verdade, sacrificam-se para investir no nosso país. Infelizmente, fechamos o nosso programa. Eu estou a receber sinais da minha produção, mas não o queria interromper. Dr. Kopenala, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Ficou muita coisa por se dizer. É super notório. Deu-nos aqui uma aula. Eu tenho a certeza que qualquer pessoa que assistir a este podcast não irá sair a mesma. Depois do podcast não será a mesma. Muito obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Eu agradeço. Tivemos aqui o Dr. Luís Kopenala, presidente da Câmara do Comércio Angola-China, que passou conhecimentos da sua liderança com muita paciência e humildade. Assim, do outro lado, eu espero com vocês até o próximo podcast 5 Gerações. Até a próxima geração.
Até a próxima Semente do Futuro.